Vivemos em uma era em que a cultura pop dita comportamentos, valores e sonhos. Filmes, séries, músicas, influenciadores e tendências moldam mentalidades de forma tão sutil que poucos percebem o poder espiritual por trás dessas narrativas. Aquilo que deveria ser apenas entretenimento tornou-se um instrumento de controle emocional e, em muitos casos, um desvio da fé. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White alerta que Satanás se utiliza de formas sutis de distração para afastar a mente do que é sagrado, ocupando os pensamentos com aquilo que enfraquece a espiritualidade. O maior engano não é explícito, ele é silencioso, envolvente e mascarado de diversão. Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo dentro da igreja, vivem com uma fé fraca e sem poder? Será que é apenas falta de tempo com Deus? Ou há uma influência invisível minando a vida espiritual? A cultura pop não se apresenta como um inimigo da fé, mas suas mensagens, valores e símbolos muitas vezes contradizem os princípios divinos. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White afirma que Satanás procura por todos os meios desviar os homens de Deus. Essa estratégia é tão eficaz porque a diversão parece inofensiva, mas aos poucos molda pensamentos e hábitos contrários à verdade. A Bíblia nos adverte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O problema é que a cultura moderna, com todo seu apelo visual e emocional, não apenas entretém, mas ensina, influencia e redefine padrões. Em educação, Ellen G. White ressalta que cada influência molda caráter e destino. Quando nos expomos continuamente a conteúdos que exaltam pecado, violência, sensualidade ou idolatria, nossa sensibilidade espiritual diminui e a voz de Deus se torna mais distante. O entretenimento passa a ser um assassino de almas silencioso. Esse é o maior engano da cultura pop. Ela não pede permissão para entrar em nossos corações, mas se infiltra aos poucos, conquistando atenção, tempo e valores. Muitas pessoas estão sendo espiritualmente enfraquecidas sem perceber, porque consideram tudo isso apenas diversão. Em Parábolas de Jesus, Ellen G. White adverte que o inimigo semeia joio no campo do coração enquanto os homens dormem. Assim, o entretenimento moderno se tornou uma arma espiritual que poucos reconhecem como tal. Esta mensagem não é uma condenação da arte, mas um chamado de alerta. Deus deseja que seus filhos sejam sábios e vigilantes. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White lembra que Satanás bem sabe que o homem que está ligado ao céu está fora de seu alcance. O problema não está apenas em assistir ou ouvir algo, mas em permitir que essas influências tomem o lugar de Deus em nossa mente e corações. Hoje, vamos expor esse engano e aprender a viver com discernimento, sem permitir que a cultura pop se torne um ídolo disfarçado de entretenimento. O poder da cultura pop está em sua sutileza. Diferente de perseguições religiosas ou ataques diretos contra a fé, ela seduz, distrai e molda corações sem resistência. Músicas com letras aparentemente inocentes, filmes e séries com narrativas emocionantes e influenciadores carismáticos parecem apenas entreter, mas carregam filosofias que se opõem aos valores do reino de Deus. Em educação, Ellen G. White afirma que cada influência deixa uma marca na mente e molda caráter. Ao consumir continuamente conteúdos que exaltam orgulho, sensualidade, violência ou egoísmo, as pessoas acabam normalizando o pecado. O inimigo sabe que não precisa destruir a fé de uma só vez. Basta enfraquecê-la pouco a pouco, e o entretenimento tem sido uma das armas mais eficazes para isso. Um dos maiores perigos da cultura pop é que ela cria ídolos modernos. Em Parábolas de Jesus, Ellen G. White explica que tudo o que ocupa o primeiro lugar em nosso coração se torna um ídolo, mesmo que não seja adorado formalmente.
Personagens, celebridades e influenciadores passam a ser referências, ditando como nos vestimos, falamos e pensamos. Esse processo é tão naturalizado que muitos não percebem que estão sendo moldados por padrões contrários aos princípios divinos. A Bíblia já advertia que o povo de Deus deveria ser santo e separado, mas a influência da mídia tem dissolvido essa distinção. Outro aspecto preocupante é o poder da repetição. Em conselhos aos pais, professores e estudantes, Ellen G. White ensina que tudo o que constantemente contemplamos molda nosso caráter. Ao consumir diariamente conteúdos que promovem valores contrários à verdade, a mente passa a aceitar o pecado como normal. Essa repetição silenciosa prepara o terreno para a frieza espiritual. O inimigo sabe que, ao ocupar a mente com entretenimento sem propósito, ele enfraquece a vida de oração, o estudo da palavra e a comunhão com Deus. A cultura pop também apela aos sentimentos. Filmes e músicas despertam emoções profundas, mas muitas vezes essas emoções estão ligadas a histórias e conceitos que distorcem a verdade. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White lembra que Satanás manipula emoções para confundir o discernimento espiritual. Quando a fé é baseada apenas em sensações, em vez de princípios, ela se torna instável. A cultura pop sabe como usar trilhas sonoras, narrativas envolventes e personagens carismáticos para prender a atenção, mas raramente direciona o coração para Deus. Por fim, esse engano é tão perigoso porque não parece errado. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White alerta que Satanás prefere enganar através de prazeres aparentemente inofensivos, em vez de ataques diretos. A distração, quando aceita sem discernimento, se torna uma das armas mais eficazes do inimigo. Assim, a cultura pop atua como um assassino silencioso de almas. Ninguém percebe o efeito imediato, mas aos poucos a vida espiritual vai sendo sufocada. O entretenimento moderno não é apenas uma forma de lazer, tornou-se um campo de batalha espiritual. O maior engano da cultura pop é que ela se apresenta como neutra. Muitos acreditam que assistir a filmes, ouvir músicas ou seguir influenciadores não tem impacto espiritual, mas isso é uma ilusão perigosa. Em educação, Ellen G. White ensina que a mente se torna aquilo que contempla. Se nossos olhos e ouvidos estão constantemente expostos a mensagens que exaltam o pecado, a insensibilidade espiritual é inevitável. Aos poucos, a oração se torna rara, o estudo da Bíblia parece enfadonho e o coração perde a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Satanás trabalha em silêncio, transformando a distração em uma barreira para a fé. Outro fator preocupante é o quanto a cultura pop influencia a identidade. Em conselhos aos pais, professores e estudantes, Ellen G. White adverte que jovens e adultos estão sendo moldados por exemplos que não refletem os princípios do céu. Personagens fictícios, cantores e atores tornam-se modelos, substituindo Cristo como referência de caráter. Essa troca de modelos é perigosa, porque ao imitar valores contrários aos de Deus, o coração se afasta do ideal divino. Esse processo é lento, mas devastador, e tem levado muitos a uma vida espiritual superficial, sem poder de testemunho. A cultura pop também promove filosofias sutis, que questionam a autoridade divina. Filmes e séries muitas vezes zombam da fé, promovem o relativismo moral e colocam a verdade bíblica como ultrapassada. Em Parábolas de Jesus, Ellen G. White explica que o inimigo semeia o joio em meio ao trigo para confundir os filhos de Deus. Assim, conteúdos aparentemente inofensivos escondem ideias que moldam pensamentos e corroem a confiança na palavra. Isso mostra que a batalha não é apenas cultural, mas espiritual. Outro aspecto crítico é a dependência emocional criada pelo entretenimento. Em A Ciência do Bom Viver,
Ellen G. White lembra que Satanás procura prender a mente em distrações para impedir a contemplação de Cristo. Quando passamos mais tempo consumindo conteúdos do mundo do que em oração ou estudo da Bíblia, mostramos onde está nossa prioridade. Essa dependência torna a cultura pop um ídolo moderno, pois ocupa o lugar que pertence a Deus. A idolatria hoje não está apenas em imagens, mas em tudo que domina nossa atenção. A solução não está em viver isolado, mas em desenvolver discernimento espiritual. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White ensina que a comunhão diária com Deus nos capacita a rejeitar aquilo que enfraquece a fé. O problema não é apenas assistir ou ouvir algo, mas permitir que isso defina quem somos. A cultura pop pode até entreter, mas não pode preencher o vazio espiritual. Só Cristo pode oferecer vida abundante. Essa é a razão de estarmos em alerta. O inimigo usa distrações sutis para afastar a humanidade de Deus, mas a vitória está em escolher com sabedoria o que entra em nossos olhos, ouvidos e coração. Estamos vivendo dias em que a batalha espiritual é travada não apenas nas igrejas ou nos campos missionários, mas nas telas de celulares, nos filmes que assistimos e nas músicas que ouvimos. O maior engano da cultura pop é sua sutileza. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White adverte que Satanás prefere conquistar corações por meio de prazeres aparentemente inofensivos, em vez de ataques diretos. O entretenimento moderno tem moldado valores, distorcido a verdade e enfraquecido a fé de milhões, enquanto estes acreditam estar apenas se divertindo. Esse assassino silencioso está roubando a sensibilidade espiritual sem que muitos percebam. A Bíblia nos chama a uma vida de vigilância. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Esse alerta é tão atual quanto no dia em que foi escrito. A cultura pop pode ser uma ferramenta poderosa do inimigo quando consumida sem discernimento. Em Educação, Ellen G. White enfatiza que tudo o que contemplamos molda caráter e destino. O que preenche nossos olhos e ouvidos todos os dias está nos aproximando ou nos afastando de Deus. Essa verdade nos convida a uma reflexão honesta sobre as escolhas que fazemos. Mas Deus não nos deixa sem orientação. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White declara que a comunhão diária com Cristo é a única proteção contra os enganos do inimigo. A solução não está em viver isolado do mundo, mas em permitir que o Espírito Santo desenvolva discernimento em nosso coração. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar em nossa vida, toda escolha é feita sob sua direção. Assim, conseguimos identificar o que edifica e o que destrói, o que fortalece a fé e o que a enfraquece. Esse chamado não é para gerar medo, mas despertar. A cultura pop tem poder, mas Cristo tem todo o poder. A decisão de encher a mente com aquilo que é puro, justo e verdadeiro é um ato de resistência espiritual. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White nos lembra que a mente santificada é o maior tesouro de um cristão. Guardar o coração significa vigiar atentamente o que permitimos entrar nele, pois nossas escolhas diárias revelam quem tem controle sobre nossa vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse alerta. Curta este vídeo. Deixe seu comentário sobre os desafios de manter a fé em meio à cultura moderna e inscreva-se para receber conteúdos que fortaleçam sua caminhada espiritual. Deus está chamando um povo sábio que não se deixa levar pelas armadilhas sutis do inimigo. Hoje, você pode escolher encher sua mente com a palavra e viver de maneira que glorifique o Criador. Essa escolha pode salvar sua alma.